Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço. Olá, minha gente. Bem-vindos à nossa 17ª aula, né? Hoje nós vamos falar sobre estado de perigo e lesão, né? São os dois últimos vícios de consentimento que serão abordados por nós. Na próxima aula, a gente já começa a falar de um vício social, que é a fraude contra credores. E depois, nós já emendamos com a teoria das nulidades. Mas, como eu disse para vocês, na aula de hoje nós vamos ficar centrados no estudo desses dois últimos vícios de consentimento, que são quais? Estado de perigo e lesão. Tá? Nós já estudamos outros três vícios de consentimento, que são o erro, o dolo e a coação. Tá? Bom, sem nos alongarmos muito, né, já é melhor a gente já começar com a análise do código, para depois a gente tratar de um exemplo, né, e aí a gente aborda os requisitos. Sempre, minha gente, sempre que a gente estudar um defeito, a gente vai ter que ter em mente os requisitos desse defeito. Porque é aquilo que eu disse para vocês, inclusive nas aulas ao vivo, né? O cliente ele não vai chegar para você e falar assim: doutor, doutora, explica para mim quais são os requisitos da coação. Explica para mim quais são os requisitos da lesão, do estado de perigo. Aí você fala: ó, os requisitos do estado de perigo são esse, esse e esse. Tá aqui o dinheiro da sua consulta, doutor, muito obrigado, vou embora. Não, não é assim. O sujeito ele começa contando uma história, e essa história ela é cheia de idas e vindas, né? E aí você é que vai ter que ter a habilidade de fazer a subsunção, de encontrar naquela história elementos tão fortes que te levem, te direcionem o raciocínio para um determinado instituto do direito. Tá? É por isso que quando a gente trata do erro, a gente fala assim: olha, quando um cliente começar a contar, você quer ser advogado, ou se você é juiz, quando você pegar se você quer ser juiz, se você quer ser promotor, quando você pegar um caso e você perceber que a história está orientada para narrar um equívoco espontâneo. Aí você vai falar: opa, equívoco espontâneo me leva a raciocinar por erro, né? Pelo defeito chamado erro. Vamos ver se os requisitos estão presentes. A história me leva a entender que uma pessoa foi ludibriada por outra. Isso deve estar tratando de dolo. Vamos ver se os requisitos estão bem caracterizados, neste caso que me chega às mãos. Né? Não, mas agora o sujeito está falando sobre uma ameaça que gerou um terrível medo nele. Então ele deve estar falando de coação. Vamos ver se os requisitos estão presentes. Então, eu acho que o raciocínio do operador do direito, quando vai tratar de defeitos, é esse. Ele primeiro tem um estalo, ele primeiro tem algo muito forte que o leva a direcionar o raciocínio dele para uma dessas hipóteses. Foi um equívoco espontâneo? Foi um equívoco provocado por malícia? Foi um equívoco decorrente, foi um negócio decorrente de um medo, fruto de uma ameaça? Ou, agora sim, ou será que foi um estado de perigo? Né? Algo decorrente de estado de perigo. Como é que eu identifico o estado de perigo, gente? Vamos aqui primeiro ao artigo 156 e aí a gente vai abordar, como eu disse, o exemplo e os requisitos. Tá? Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Gente, olha só, um exemplo bem besta, né? Mas é porque a partir desses exemplos que são bestas, a gente consegue pelo menos entender mais ou menos o instituto e aí reproduzir o tipo de raciocínio para casos mais complexos. Né? Então vamos lá, o sujeito está se afogando e aí quando ele está se afogando ele fala: me salva! Aí você fala: tudo bem, você vai me dar alguma coisa? Eu vou te dar minha Ferrari, me salva! Né? Pronto. Ou então, nem te dá a minha Ferrari. Me salva, eu vou lhe vender a minha fazenda que custa 2 milhões por 100 mil. Você percebe aí que nesses dois exemplos até dá uma Ferrari. Quem é que sai dando uma Ferrari para um desconhecido, gente?
Quem é que vende uma fazenda de 2 milhões por 100 mil? Né? Mas o que é que ele falou antes? Me salva. Porque se você me salvar, você vai experimentar essa vantagem excessiva. E aí vem outro dado também, assim, que vai me... Então toda vez que alguém tiver para morrer, ou tiver sentindo muita dor, ou tiver sentindo uma restrição à integridade física muito intensa, tá certo? E outra pessoa, para ajudar a vítima, recebe uma vantagem excessivamente onerosa, sabendo que aquela pessoa está tá numa pior situação, está numa situação horrível, está caracterizado aí o estado de perigo. Professor, não entendi. Olha só, gente. Vamos aqui para os requisitos. Aí depois a gente volta para os exemplos. Vamos tentar fazer essa análise bem dinâmica. Quando há um estado de perigo, eu tenho uma balança desequilibrada. Tá certo? Tem uma balança desequilibrada. Aqui estão os pratos da balança. Desequilibrou. Desequilibrou por quê? Porque alguém obteve uma vantagem exagerada. Então, esse já é um primeiro sintoma para você falar, pô, peraí, alguém se deu muito bem aqui. Né? Alguém se deu tão bem que foi melhor do que deveria ter ido. Né? Então, já é um primeiro alerta. Mas por que você se deu tão bem assim? Estranhamente bem, excessivamente bem nesse negócio? Ah, porque a outra pessoa estava em perigo. Né? Ah, então eu me dei muito bem porque uma pessoa estava numa situação de perigo. Tá certo? Olha isso. Então, primeiro, situação de perigo. Segundo, vantagem exagerada para uma das partes. Terceiro, dolo de aproveitamento. O que é isso? Eu sabia que ela estava numa pior e eu sabia que ela ia fazer qualquer coisa para sair daquela situação. Inclusive me beneficiar do jeito que me beneficiou. Então, quando eu tô lá vendo o cara se afogar e fala assim, pô, tô doido para comprar a fazenda dele. Só que a fazenda dele custa 2 milhões, eu não tenho 2 milhões, eu tenho 100 mil. Né? Aí quando o cara, ele tá lá se afogando, ele fala, me salva, se você me salvar, minha fazenda de 2 milhões eu te vendo por 100 mil. Pô, 2 milhões por 100 mil, gostei. Vou lá e salvo. Pô, mas Rogério, não foi você que pediu, você não ameaçou, ele te ofereceu, não interessa. Os 3 requisitos estão presentes. Havia uma situação de perigo. Tá? Eu tive uma situação de vantagem extrema. Eu ganhei 1 milhão e 900 eu ganhei nesse negócio. Uma fazenda de 2 milhões eu comprei por 100 mil. Né? E terceiro, dolo de aproveitamento. O que é o dolo de aproveitamento? É a parte que se beneficiou, ela se beneficiou sabendo da situação de risco em que se encontrava a outra. E ela não teve escrúpulos em aceitar esse benefício. Entenderam? Há quase que uma relação de causa e efeito. Pô, eu sabia que o cara estava numa pior e eu sabia que ele ia fazer de tudo para sair daquela situação. Inclusive me oferecer mundos e fundos. O que é que uma pessoa medianamente diligente, honesta, que se enquadre nos parâmetros normais da sociedade faria numa situação dessa? Não. Não precisa me vender a sua fazenda de 2 milhões por 100 mil só porque eu estou te salvando. Venda a sua fazenda de 2 milhões pelo preço dela. Agora, se você, ou então me dê se você no máximo quiser me dar um desconto aí de 10%, ok, tudo bem, eu aceito isso como um prêmio. Agora, me dá um desconto de 95%, porque eu te salvei. Eu estou obtendo uma vantagem exagerada, me aproveitando da situação de perigo em que você se encontra. Então, gente, essa situação de perigo, que é o primeiro requisito, ela é uma situação de perigo que pode levar o sujeito ou alguém de sua família à morte, tá certo? Ou a uma intensa restrição à sua integridade física. Essa é a ideia de perigo. Tá? Bom, mas essa ideia de perigo, ela não vem só. Tá? Ela vem casada com a vantagem exagerada para uma das partes. Isso é importantíssimo, porque se não fosse pelo requisito B, a profissão de medicina privada não existiria. Gente, o médico ele vai sempre, e principalmente o médico que atende em emergência, né? Ele vai sempre atender uma pessoa numa situação de extremo perigo. Mas ele vai cobrar o valor de mercado dele.
Né? Existe um valor médio que se cobra aí. Né? O mercado se regula mais ou menos quanto a isso. Né? Então, agora, vejam, vou dar 2 exemplos. Né? Tá lá tabelado, lá no próprio hospital tabelou. Né? O atendimento vai custar tantos reais a hora de trabalho do médico, mais o material usado. O atendimento de emergência é esse. Se tiver que ficar internado na hotelaria do hospital, a internação custa, sei lá, R$ 1.000 o dia, mais o material, mais a hora do médico, mais não sei o quê. Então eles têm lá um parâmetro de cálculo de mercado para chegar a um preço caro. Vão chegar a um preço caro. Às vezes uma internação dessa sai em uns R$ 5.000, se não precisar de UTI. Estou chutando também o preço. Pô, mas cara, ele tava para morrer, ele foi levado para um hospital e o hospital cobrou R$ 5.000 dele. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Tá certo, mas por que, Rogério? Porque, gente, olha só, não houve uma vantagem exagerada. O hospital cobrou o preço que normalmente cobra. É diferente, por exemplo, agora vamos dar um segundo exemplo, em que aí há a vantagem exagerada. Tá lá chega lá o médico, aí aparece uma pessoa numa situação de perigo, e aí o médico pensa, caramba, esse cara não tem outro médico aqui perto. Eu vou fazer o seguinte, normalmente eu cobraria por esse procedimento R$ 5.000, mas como esse cara tá na lama, não tem outro médico perto, eu vou cobrar R$ 50.000. Pronto, vou cobrar R$ 50.000. Tá? Gente, olha só, e o sujeito no desespero aceita. Né? Então olha que interessante, nós temos uma situação de perigo e nós temos uma vantagem exagerada. Porque se ele cobrasse um valor mais ou menos aceitável, podia até cobrar um pouco mais, vamos supor que ele estivesse lá de folga, não tivesse outro médico perto, ele nem tivesse a fim de trabalhar naquela hora, falou, olha, eu cobro 5.000, mas nessa circunstância eu vou cobrar 7. Tá, vá lá. Né? Pode até se discutir. Agora, se ele chega e fala assim, vou cobrar 50.000, tá evidente que ele está querendo se aproveitar do desespero daquele doente. Tá? Mas isso não é só para médico não, gente. Vamos pensar aqui num helicóptero. Tá? O cara ele tem um helicóptero que faz turismo numa determinada cidadezinha do litoral brasileiro. Alguém sofre um acidente. Tá? Bom, essa pessoa está em situação de perigo, tá? E aí ela precisa ir para um hospital e precisa ir rápido para o hospital. Eu, dono do helicóptero, gente, também me exigir voar de graça é um exagero que não é aceitável, também da outra parte. Né? Eu tenho um helicóptero, me disponho a ajudar. Mas, quanto é que eu cobro meia hora de voo desse helicóptero? Meia hora de voo desse helicóptero eu cobro R$ 600. Para transportar essa pessoa para o hospital vai levar meia hora. Vou cobrar R$ 600. Eu vou cobrar o preço que eu normalmente cobro. Eu não vou ter a torpeza de querer ganhar mais em cima dessa pessoa que está sofrendo. Aí está a grande reprovação dessa conduta que torna isso um defeito. Tá? Então, vamos lá. Então, se eu sou o dono do helicóptero e eu cobro o preço normal que eu costumo cobrar para voar, para transportar o paciente da cidadezinha até o hospital, isso não é estado de perigo. Mas ele era um pobrezinho, ele não tinha dinheiro para isso. Gente, eu não estou explorando ninguém. Ele vai ficar com a dívida, depois ele vai se virar, vai fazer uma vaquinha, vai pedir ajuda para os amigos e vai me pagar. Eu posso até cobrar dele, tá certo? Mas aqui não há estado de perigo, porque eu estou cobrando um preço que usualmente eu cobraria. Tá? Agora, olha só a malandragem. Eu tenho um helicóptero, uma pessoa rica sofre um acidente, eu sei que ela sofreu um acidente, percebo o desespero do pai e da mãe e falo assim, cara, vou me dar bem, esse cara é milionário. Eu costumo cobrar numa meia hora aqui de voo R$ 600, eu vou cobrar aqui R$ 60.000 e tchau. E se não quiser, vá de bicicleta. Percebe? Isto é estado de perigo. Por quê? A situação de perigo está caracterizada, tinha uma pessoa acidentada, houve uma vantagem exagerada para o dono do helicóptero e houve o dolo de aproveitamento, também chamado por alguns autores, como o Paulo Nader, de vilania
de vilão, né? Vilania do declaratário. Tá? Como assim, professor Rogério? Como é que é isso? O dono do helicóptero pensou, vou me dar bem, eu sei que esse cara está acidentado e eu vou arrancar uma grana a mais porque eu sei que ele está acidentado. Eu vou agir como um digno vilão de filme de Hollywood, né? Vou ser bem mal. Né? Isso é vilania do declaratário, isso é dolo de aproveitamento. Então, para que nós tenhamos o estado de perigo, nós precisamos desses 3 requisitos. Não basta contar uma historinha para o juiz. Eu tenho que falar, ó, seu juiz, houve estado de perigo, eu celebrei um negócio que eu não celebraria. Por exemplo, querem ver outro que pode parecer bem polêmico, mas que eu acho que se encaixa aí? O sujeito ele tem um filho sequestrado. Aí ele chega pro vizinho e fala assim, vizinho, é o seguinte, meu apartamento vale 1 milhão. Tá? Sequestraram meu filho e estão me pedindo 300 mil. E eu tenho até amanhã. Você tem 300 mil na conta? Cara, tenho. Eu te vendo meu apartamento por 300 mil. Gente, na hora que o sujeito fala isso, o vizinho tinha que falar assim, não, você pode até hipotecar seu apartamento para um dia você me devolver esse dinheiro. Mas eu não vou ficar com seu apartamento que custa 1 milhão, eu não vou ficar com ele por 300 mil. Tá, essa é a conduta que se espera de uma pessoa séria. Fala assim, não, eu te empresto, você me dá uma garantia, mas não precisa me vender teu apartamento de 1 milhão por 300 mil. Porque agora vamos supor que o vizinho aceite. Ah, tá, pô, claro que eu vou te ajudar. Vende teu apartamento por 300 mil que eu compro, mole. Tá? Beleza, assim ele faz. Gente, esta compra e venda vai ser anulada depois. Vai ser anulada por quê? Porque há uma situação de perigo, uma criança foi sequestrada, tá? Há uma vantagem exagerada para uma das partes, o sujeito ele comprou um apartamento de 1 milhão por 300 mil. Tá? E há uma vilania, há um dolo de aproveitamento desta pessoa que aceitou ficar com o apartamento por 300 mil reais. Então vejam que o trabalho do advogado, quando ele for conduzir um debate deste, o trabalho do advogado é mostrar que os 3 requisitos estão simultaneamente presentes. Ok, minha gente? Então, com isso, nós temos o estado de perigo analisado. Vamos só dar mais uma lidinha no artigo 156, só para a gente ter aqui um fecho, né, disso aqui. Né? Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, olha aí a situação de perigo, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte. Gente, grave dano conhecido pela outra parte, aqui está o dolo de aproveitamento. O dano, porque se eu cobro, vamos lá, se eu nem sei que a pessoa está em perigo e cobro um valor muito alto para um negócio e ela paga, pagou porque quis. Aqui não há defeito. O defeito está nessa vinculação. Eu sabia que o sujeito estava numa pior e eu cobro caro dele por conta disso, por saber que ele está numa pior. É aí que vem o dolo de aproveitamento. Então tem a situação de perigo, tem o dolo de aproveitamento e continua no artigo. Então vamos lá. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, situação de perigo, de grave dano conhecido pela outra parte, dolo de aproveitamento, assume obrigação excessivamente onerosa, desproporção exagerada entre prestação e contraprestação. Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Por exemplo, você vê uma pessoa numa situação difícil, e aí você vai ajudar essa pessoa, isso pode, mesmo que você não a conheça, e aí você assume uma obrigação excessivamente onerosa para ajudar uma pessoa que não é da sua família, às vezes você não a conhece, mas para forçar alguém que consiga ajudar essa pessoa a fazê-lo, às vezes você leva um negócio muito oneroso e esse negócio vai ser desconstituído, certamente pelas circunstâncias do negócio, tá certo? Bom,
Só mais uma questão. Vocês já pararam para ver que esse estado de perigo ele é bem parecido com a coação, que a gente estudou na aula passada? Mas o que é que era a coação? A coação era uma ameaça, né, que uma parte dirigia à outra, que, apavorada em virtude desta ameaça, cedia e celebrava um negócio jurídico com quem a ameaçou. Normalmente é isso a coação. Qual é a grande diferença entre a coação e o estado de perigo? Normalmente, gente, na coação existe um nexo causal, né? Quer dizer, eu ameaço e minha ameaça gera medo e a pessoa por medo celebra o negócio. No estado de perigo, a pessoa se encontra numa situação de perigo. Tá? E por ela já se encontrar numa situação de perigo, eu me aproveito dessa situação para tentar me dar bem. Tá? Entenderam? Então, não fui eu que causei o perigo. Né? Porque aí eu posso estar chegando mais para uma coação. Ou você me dá a tua fazenda ou eu te afogo. Isso é uma coação. Agora, se você já está se afogando, eu falo, não, posso até te... Eu não afoguei nem ameacei afogar aquela pessoa. Mas quando eu vejo ela se afogando, eu falo assim, posso até te ajudar, mas me vende tua fazenda por 10% do preço? Cara, tudo bem, eu ajudo. Percebem a diferença entre a coação e o estado de perigo? Tenho certeza que essa é uma boa pergunta para o nosso encontro ao vivo. Vamos lá tomar uma água e na volta a gente fala sobre lesão. Gente, o segundo defeito que nós estudaremos hoje é a lesão. Tá? A lesão, ela acontece quando? Quando um negócio jurídico é celebrado de forma muito desproporcional, em virtude da inexperiência de uma parte ou da sua premente necessidade contratual. Tá? O que é isso, minha gente? Então, da mesma forma, existe um ponto de contato com o estado de perigo. Qual é o ponto de contato? É a desproporção acentuada entre prestação e contraprestação. Aqui nós temos um ponto de contato entre lesão e estado de perigo. Só que no estado de perigo, essa desproporção ela decorre do quê? Ela decorre de uma situação de perigo que foi aproveitada por um sujeito malandro para obter um ganho exagerado. Na lesão, não. Na lesão, não existe a situação de perigo. Tá? Então, há uma desproporção negocial, tá certo? E essa desproporção ela decorre de uma inexperiência de uma das partes ou de uma premente necessidade contratual. Professor, explica isso melhor. Vamos lá. Vamos ver aqui o artigo 157. Ocorre a lesão, vamos lá. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação imposta. Gente, no meu livro eu falo bastante sobre lesão e trago inclusive o histórico da lesão. Tá? Alguns países, isso vinha desde de épocas muito antigas, né? No direito romano, canônico, etc. Né? Nas ordenações filipinas também. Isso vem muito atrelado também à ideia de combate à usura. Tá? É você evitar que o sujeito que pratica usura, né, o agiota, né, normalmente ele tem um ganho muito exagerado. Esse ganho vem em cima da cobrança de juros. Tá? Então o histórico desse defeito, ele meio que se confunde com o combate, né, a esses ganhos exagerados por uma das partes. Né? Mas o nosso Código de 16 não trazia lesão. Né? Mas não trazia lesão por quê? Porque no período mais liberal, né, que caracterizou o pensamento econômico do século XIX, início do século XX, a ideia era a seguinte: olha, se você quis celebrar um negócio que deu muito dinheiro para outra parte, você fez isso porque você é muito fraco, ou porque você não é inteligente, mas você é capaz, você é maior, vacinado, né, tudo, e você ainda assim quis fazer um negócio ruim para você, azar o seu. Então, havia um pensamento que
circundava os juristas, né, nacionais no Brasil do século XX, né, que apontava para a não adoção da lesão como um defeito. Só que a ideia de socialidade, né, e de função social e de lisura nas relações jurídicas, né, de combate à usura, né, isso fez com que esse defeito fosse resgatado do momento histórico anterior e fosse reinserido no nosso Código de 2002. Tá? Gente, mas vamos pensar em exemplos práticos. Né? Quais são os primeiros requisitos? Né? Quais são os requisitos da lesão? Primeiro requisito, uma vantagem exagerada para uma das partes. Empatou aqui com o estado de perigo, só que é diferente do estado de perigo, porque no estado de perigo existe a situação de perigo. Aqui não. Tá? Segundo requisito, essa vantagem decorre da inexperiência de uma das partes ou da premente necessidade contratual. Professor, eu ainda não consigo enxergar estes dois casos. Tá? Então vamos lá. Gente, pense no seguinte exemplo. Tá? Um grande grupo empresarial quer criar um resort no litoral brasileiro. Tá? Lá o melhor local para esse resort fica sobre uma área, né, onde existem pescadores, e esses pescadores têm lá seus lotes escriturados, tem uma vilazinha de pescadores. Tá? Essa vilazinha de pescadores, pela lei municipal, ela era uma área residencial, mas uma lei municipal mudou e transformou essa área, disse que essa área poderia acolher, né, poderia abrigar empreendimentos hoteleiros, né, de grande porte. Tá? Quando aconteceu isso, o preço disparou. Né? O preço foi lá para cima. Né? Aí um grupo empresarial procurou pescador por pescador. Né? Gente, só a mudança de destinação aí já jogou o valor de cada lote que custava, isso é um exemplo hipotético, mas cada lote custava 50 mil reais. Tá? Só essa mudança de destinação jogou o preço do lote para 200 mil reais. Tá? Mas chegou lá esse empresário, né, esse grupo empresarial, e ofereceu para cada um deles 60 mil. Né? Eles até achavam que podiam estar ganhando bastante dinheiro, porque muitos nem compraram aquilo, muitos herdaram aquilo dos pais, dos avós. Então, o grupo empresarial estava pagando 60 mil para um lote cuja terra nua valia 200 mil. Aí depois que ele construísse, aí o preço iria para a estratosfera. Né? Mas veja, então houve um desnível acentuado em prestação e contraprestação? Houve. Se pagou 60 mil por algo que valia 200 mil. Então houve uma intensa desproporção entre prestação e contraprestação. Mas basta uma intensa desproporção? Não, gente, não basta. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se meu pai quiser vender o carro dele, que custa 100 mil reais, se ele quiser vender para mim, vamos supor que eu seja filho único, para não ter aquela história de irmão se sentindo prejudicado e tal. No meu exemplo, eu sou um filho único. E aí meu pai tem um carro de 100 mil, quer vender esse carro para mim por 30 mil. Tem algum problema? Pô, mas tem uma intensa desproporção entre uma coisa e outra. Tem problema? Meu pai, em pleno gozo das suas faculdades mentais, eu sou filho único, ninguém mais tem nenhum parente vivo, tal, ele quer vender um carro de 100 mil para mim por 30 mil. Tem problema? Só a desproporção? Não, só a desproporção não tem. Agora, no exemplo que eu dei, do grupo empresarial que quer comprar o lote do pescador, e aquele pescador humilde, batalhador, que nunca viu 60 mil reais na vida, chega lá o cara e fala assim, toma aqui 60 mil reais em dinheiro, né, pra você gastar. Né? Ele vai para um cantinho um pouco mais afastado da cidade, compra 3 lotes de 20 mil. Feliz, né, por ter feito isso, achando que está fazendo a melhor coisa do mundo. Mal sabia ele
que aquele lote custa R$ 200.000 agora. Tá? Então, gente, isso aí é lesão, porque houve uma vantagem exagerada para uma das partes e essa vantagem, ela foi casada, ela foi quase que uma decorrência da inexperiência da outra parte. Tá? Mas este não é o único caso de lesão. Eu posso ter lesão também, sempre eu vou ter a vantagem. Então, gente, quando eu não falei para vocês que existem sinais de cada um dos defeitos, né? Então, quando alguém se equivocou espontaneamente, isso me aponta mais ou menos para um erro. Quando alguém foi ludibriado e celebrou um negócio porque foi enganado, isso me aponta mais ou menos para o dolo. Quando alguém foi ameaçado e ficou com medo dessa ameaça, isso me aponta mais ou menos para a coação. Agora, quando houve uma desproporção exagerada entre prestação e contraprestação, isso me aponta para dois possíveis defeitos. Quais são eles? Estado de perigo e lesão. Para ser estado de perigo, tem que haver a situação de perigo, né? Isso aí já me aponta para o estado de perigo. Agora, se houver a desproporção e não houver uma situação de perigo, isso no máximo vai me apontar para a lesão. Só que para haver a lesão, eu preciso dos requisitos. E isso vale para todos os defeitos que eu falei até agora. Eu estou trazendo o jeitão, né, aquele estalo, né, primeiro, que me aponta o raciocínio para pensar sobre o defeito falado. Né? Um equívoco me leva para erro, alguém ludibriando me leva para dolo, alguém ameaçando me leva para coação. Mas eu preciso provar em cada um deles todos os requisitos que nós estudamos. E é por isso que eu fico martelando insistentemente nessa história dos requisitos. Tá? Então, gente, olha só. Eu estou diante de uma desproporção acentuada entre prestação e contraprestação. Há situação de perigo? Não, não há situação de perigo. Então, o único defeito que eu consigo raciocinar agora é lesão. Vamos ver se os requisitos estão presentes. Bem, a desproporção acentuada existe, então o primeiro requisito está presente. Vamos para o segundo requisito. Qual é o segundo requisito? A inexperiência, que eu já expliquei, ou uma premente necessidade contratual. O que é uma premente necessidade contratual, gente? Gente, uma premente necessidade contratual, ela é uma imensa necessidade de se celebrar um negócio para se evitar um mal maior. Tá? Me dá um exemplo disso, Rogério. Vamos lá. Vamos supor que você vai fazer um concurso público, tá certo? E ao fazer esse concurso público, você resolve passar 3 meses numa cidadezinha do interior do Brasil, onde você não estará sujeito às tentações da sua cidade natal. Tentações como grupo de amigos, família, etc. Né? Festa toda hora, saída e tal. Você quer se isolar mesmo. Então você mora em Brasília, você vai para uma cidadezinha no interior para estudar. E aí, gente, no último dia, antes do concurso, o que é que acontece? Você perde o ônibus, tá certo? E aí, ao perder o ônibus, você olha para o lado e tem um taxista, né? E esse taxista, ele chega para você e fala assim: doutor, aqui não tem aeroporto, né? Você perdeu o último ônibus, né? Você tem que estar em Brasília que dia? Eu falei, tem que estar amanhã de manhã. Vai levar umas 5 horas para chegar lá, né? Sair comigo de carro, você chega a tempo, né? Chega até antes do ônibus. Tá, então quanto é que é? Vamos supor que a corrida de carro para lá, de táxi, da cidadezinha para Brasília, custasse R$ 700. Né? Mas aí o cara olha para você e fala assim: mas eu vou cobrar do senhor aí 3.000. Eu falo: pô, mas 3.000 é muito. Aí o cara: então não levo. Agora, olha que interessante, gente. Ela fala: não, tudo bem, tá aqui. Deixa eu transferir para tua conta 3.000. Gente, olha que interessante. O que nós temos aí é o seguinte: eu sei que o cara está cobrando demais, eu sei que ele está exagerando na cobrança, sei. Eu sei que ele está exagerando na cobrança. Poxa, mas então isso aí mas eu vou fazer, mesmo sabendo que ele está exagerando na cobrança, eu vou aceitar? Vou. Sabe por quê? Porque eu me isolei do mundo por 3 meses para fazer um concurso. E eu estou muitíssimo bem preparado para fazer um concurso que vai me pagar muito mais do que os R$ 3.000 que eu dei para esse motorista.
Então, mesmo sabendo que eu estou sendo quase que extorquido, né, que eu estou sendo cobrado demasiadamente, eu vou pagar. Eu vou pagar por quê? Porque eu quero evitar um mal maior. Então, eu tenho uma premência, eu tenho uma grande necessidade de celebrar aquele contrato, mesmo sabendo que aquele contrato me é desvantajoso. Isto é premente necessidade contratual. Tá? Agora, vejam só que interessante. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Gente, ele me coloca aqui no artigo 157 como requisitos a desvantagem acentuada para um dos lados ou a vantagem acentuada para o outro. A desproporção, ela é um requisito. E essa desproporção ela vem associada à inexperiência ou à premente necessidade de uma das partes. Professor, agora veja só, lá em estado de perigo, você tinha falado pra gente, em estado de perigo, que havia um negócio chamado dolo de aproveitamento. E aqui na lesão, há o dolo de aproveitamento? Gente, olha que interessante. Na vida real, normalmente, quando acontece, nos dois exemplos que eu dei para vocês, aconteceu a lesão e a parte que se deu bem, ela sabia da inexperiência da outra, ela sabia da premente necessidade da outra. Então, assim, no mundo real acabou que é normal que exista esse dolo de aproveitamento. Tá? Só que aí uma coisa é dizer assim, normalmente quando alguém se beneficia em virtude da lesão, ela sabe que a outra pessoa está se prejudicando e ela sabe que está se prejudicando por inexperiência ou por premente necessidade. Ela sabe. Então existe dolo de aproveitamento. Tá, gente? Mas não é essa a pergunta. Quando a gente fala assim, o dolo de aproveitamento é um requisito da lesão, o que eu quero saber não é se em 99% dos casos de lesão o dolo de aproveitamento no mundo real vai existir. Não, não é essa a pergunta. A pergunta é, a lei exige dolo de aproveitamento como requisito da lesão? Gente, não. Vejam a redação do 156, que é o do estado de perigo, e vejam que a lei exige o dolo de aproveitamento como requisito do estado de perigo. Qual o impacto prático disso? Quando eu digo para vocês que a lei exige, significa que quando você redigir a sua petição, você vai falar assim, os requisitos legais do estado de perigo são situação de perigo, desproporção entre prestação e contraprestação e dolo de aproveitamento, e você vai mostrar, e você vai ter que provar um por um que eles estão ali presentes. Então, vamos lá para o 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, situação de perigo, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, dolo de aproveitamento, assume obrigação excessivamente onerosa, desproporção entre prestação e contraprestação. Então, a lei exige esses três. A lei exige. Então, quando eu for peticionar, eu vou colocar esses três requisitos. Mas, na lesão, ele só diz o seguinte, ocorre a lesão quando uma pessoa sob premente necessidade ou por inexperiência se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Cadê o dolo de aproveitamento aí? Não há. A lei não exige como requisito legal para a caracterização da lesão o dolo de aproveitamento. Pode até ser que no caso concreto ele esteja lá, mas a lei não exige e você não tem a obrigação de provar para o juiz que o dolo de aproveitamento aconteceu. Tá certo, minha gente? Então, quais são os dois requisitos da lesão? Os dois requisitos da lesão são desproporção acentuada entre prestação e contraprestação, decorrente de inexperiência da parte ou de premente necessidade desta parte. Tá certo? E para finalizar, vamos aqui a esse parágrafo primeiro, aos parágrafos, né? Aprecia-se
a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Vamos voltar para o exemplo do resort. Tá? Gente, vamos lá. Vamos pensar que como estratégia negocial, um grupo de empresários foi a um pedaço do litoral brasileiro, encontrou vários moradores numa vila, falou assim, cara, esse lugar aqui, ele vai ser um bom lugar para eu criar um resort. Então deixa eu comprar esses lotes dessas pessoas por preço de mercado. Quanto é que vale esse lote hoje? Aí o cara fala assim, esse lote hoje vale 70 mil reais. Então tá aqui, ó, 70 mil, 70 mil, 70 mil, 70 mil. Foi comprando. Comprando. Depois que ele comprou tudo, ele pediu autorização para o município para construir um resort lá e o município deu essa autorização. Aí, o valor daquela terra, que era, vamos lá, cada lote, sei lá, era 500 reais o metro quadrado. Tá certo? 500 reais o metro quadrado. Aí, quando ele construiu o resort, o valor daquele metro quadrado foi para 5 mil reais. Pronto. Gente, houve lesão? Não, não houve lesão. Por que não houve lesão, professor? Pelo amor de Deus. Porque no dia em que ele assinou o contrato com cada um dos pescadores, ele pagou o valor de mercado. Isso não é lesão. Porque a lesão, ela é apurada tomando por base o preço da data da celebração do negócio. Vejam que o exemplo que eu dei para vocês, o terreno já valia 200 mil e o empresário pagou 60 mil para cada um dos pescadores, se valendo da inexperiência deles. Tá? Então, eu avalio se houve a desproporção segundo os valores vigentes ao tempo da celebração do negócio. Eu não tomo como parâmetro o valor de hoje, eu tomo como parâmetro o valor do dia em que o negócio foi celebrado. Porque, gente, se o negócio foi celebrado de forma equilibrada e depois alguém se deu bem com isso, se foi um negócio instantâneo, uma compra e venda, comprei ali, e um mês depois o cara que comprou por um fenômeno mercadológico, o preço subiu muito, azar de quem vendeu antes. Não houve vício naquela venda que ocorreu naquele período histórico. Se depois alguém se deu muito bem, isso faz parte do ganha e perde da vida. Tá? Agora, se eu já comprei pagando muito menos para o sujeito pela inexperiência dele, aí sim, aí houve lesão. Tá certo? Vocês vão estudar lá em contratos, que nos contratos de execução continuada, né, um contrato que ele tem, às vezes um de trato sucessivo, locação, todo mês eu uso, todo mês eu pago, todo mês eu uso, todo mês eu pago. Se acontecer alguma coisa que desequilibre acentuadamente o contrato, como aconteceu com nesses tempos de Covid, com lockdown, Brasil afora, nós temos aí o quê? Nós temos não a lesão, nós vamos ter um outro fenômeno que é a necessidade de reequilíbrio contratual por alteração de sua base objetiva ou a resolução do contrato por onerosidade excessiva. Não se preocupem, vocês vão estudar isso em contratos. Está lá no artigo 478 em obrigações 1317. Se tiverem alguma curiosidade sobre isso, perguntem a mim na aula ao vivo. E parágrafo 2º, não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Vamos pensar nos dois exemplos que eu dei. O exemplo do resort. O terreno valia 200 mil e ele pagou 60 mil para cada um dos pescadores, né? Ele chega e fala assim, não, tá aqui, ó, eu tô devendo quanto para você? Paguei 60, então tô devendo 140, então não precisa tomar de volta o terreno não, tá aqui, 140. Não se anula. Por quê? Porque no tempo da celebração do negócio, o terreno valia 200. Aí eu estou oferecendo a diferença com juros, correção monetária, etc. Mas estou oferecendo a diferença que tornaria aquele negócio correto e justo. Não se anula mais. Tá? Ou no caso do taxista. No caso do taxista não tem nem muito o que fazer. Né? A corrida custa 700, ele
me cobrou, sei lá, 3 mil, aí ele vai me devolver o excesso dessa cobrança para transformar essa corrida numa corrida justa. Taxista aí pode até o pessoal aplicar o CDC, e a lesão, é até bom. A lesão do CDC, gente, existe também lesão lá no CDC, só que ela é um pouco mais simples que a lesão do Código Civil. No Código Civil nós temos esse requisito objetivo, que é a desproporção entre prestação e contraprestação, né? Que é o objetivo, e tem o subjetivo, que é a inexperiência ou a premente necessidade, né? Agora, se eu aplicar a CDC, toda vez que o fornecedor obtiver uma vantagem muito exagerada às custas do fornecedor, o negócio poderá ser desfeito, tá? Ou reequilibrado. Tá bom, minha gente? Sem precisar mostrar o requisito de inexperiência ou de premente necessidade contratual, mas isso apenas numa relação de consumo. Na relação civil vai viger o artigo 157, tal qual explicado aqui. Então, voltando, na questão do taxista, eu posso anular até de forma mais fácil esse negócio. Não preciso nem provar a minha premente necessidade, porque eu posso ter uma relação de consumo. Agora, se a gente tirar o taxista da história e colocar um transeunte que passava, né, e falou, eu tenho um carro, eu posso te levar. Uma corrida custa normalmente 700, mas ele me cobra 3 mil. Então não tem uma relação de consumo aí, é uma relação tipicamente civil, que eu aplico o artigo 157 do Código Civil. Tá bom, minha gente? Com isso nós encerramos esses dois defeitos da nossa aula 17, e na nossa aula 18 a gente vai estudar fraude contra credores. Muito obrigado pela atenção.